Provavelmente todo mundo, ou quase todo mundo, deve conhecer esse livro, do Yuval Harari. Deve se pronunciar assim. Eu comecei a ler ele no ano passado e eu confesso que é um tipo de livro que eu economizo, porque é muito bom e eu não quero ler tudo e acabar e não ter mais o que ler. E é um livro bastante interessante, porque ele faz, né, ele traça todo o percurso que o Homo sapiens fez na humanidade, desde o início até nos dias de hoje. E destaca, né, 3 principais revoluções, que é a agrícola, a cognitiva e a científica. Eu ainda tô bem no início, mas ele é muito bom e ele traz coisas assim que faz os meus neurônios fritarem. Eu tenho que parar o tempo todo e ficar pesquisando ou anotando, porque realmente é muito interessante. E eu cheguei agora numa parte em que fala sobre algo que eu gostaria de compartilhar. Na página 123 dessa edição da Companhia das Letras que eu tenho, ele fala sobre uma imaginação compartilhada. Ele já havia falado sobre isso quando ele conta a história da empresa Peugeot. E aí ele fala sobre instituições e sobre essa imaginação compartilhada, que é algo que os Homo sapiens, né, que a gente faz e que faz sentido para a nossa sociedade. E um pouco antes, ele começa a falar do Código de Hammurabi, que é aquele código que a gente estuda quando vai estudar em civilizações antigas na escola, que é mais ou menos olho por olho, dente por dente. E aí ele descreve mais ou menos essas leis daquela época, né, do código, e depois cita a Declaração de Independência dos Estados Unidos, falando que ali também é uma forma de, enfim, de postular princípios. Os dois textos nos confrontam com um claro dilema. Tanto o Código de Hammurabi quanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos afirmam postular princípios universais e eternos de justiça. No entanto, de acordo com os norte-americanos, todas as pessoas são iguais, enquanto para os babilônios, as pessoas são decididamente desiguais. Ok. Os norte-americanos, é claro, diriam que tem razão, que Hammurabi estava errado. Hammurabi, sem dúvida, retrucaria que tem razão e que os norte-americanos estão errados. Na verdade, ambos estão errados. Hammurabi e os pais fundadores dos Estados Unidos imaginaram uma realidade governada por princípios de justiça universais e imutáveis, tais como a igualdade ou a hierarquia. Contudo, isso é algo muito importante. O único lugar onde tais princípios universais existem é na fértil imaginação dos sapiens, assim como nos mitos que eles inventam e contam uns aos outros. Esses princípios não têm a menor validade objetiva. Então, aqui é só o começo do que ele vem a dissertar sobre. Só que é bastante interessante e surge essa questão da imaginação compartilhada. Vou ler mais um trecho que às vezes fica bem mais explicativo do que eu explicando sem expor de fato nas palavras dele. É fácil aceitar que o Código de Hammurabi era um mito, porém não desejamos ouvir que direitos humanos também o são. Problemático. Direitos humanos só existem em sua imaginação e na imaginação de um monte de pessoas, ou seja, tanto as leis quanto os direitos humanos e o Código de Hammurabi é uma imaginação, né? Todo mundo compartilha de uma sociedade, né? Algo cultural, que objetivamente isso não faz o menor sentido. É uma imaginação compartilhada, assim como, meu Deus, quase todas, se não todas as coisas que a gente vê na sociedade enquanto cultura. Língua, dinheiro. Dinheiro é uma imaginação compartilhada. É um objeto, né?
hoje em dia nem mais só um objeto, mas sim um número, uma imaginação compartilhada que uma sociedade inteira usa. O Homo sapiens não tem direitos naturais, assim como aranhas, hienas e chimpanzés não os têm. Uma ordem natural é uma ordem estável. Não há a menor chance de que a gravidade deixe de funcionar amanhã, ainda que as pessoas parem de acreditar nela. Ok, isso está certo. Em contrapartida, uma ordem imaginada corre sempre o risco de desmoronar porque depende de mitos. E os mitos desaparecem tão logo as pessoas param de acreditar neles. Ou seja, o dinheiro funciona, a linguagem funciona, os direitos humanos funcionam, as leis funcionam, porque toda a sociedade acredita nelas. No momento que ninguém mais acreditar, não vai mais funcionar, certo? E aí, ele termina esse capítulo falando algo bem legal. Como essas ordens imaginadas são intersubjetivas, ou seja, intersubjetivo é que várias pessoas, várias subjetividades, né, compartilham dessa subjetividade. Uma subjetividade é algo único. Então, intersubjetividade são várias subjetividades. Então, para modificá-las, deve-se mudar simultaneamente a consciência de milhões de pessoas. O que não é fácil. Então, para fazer com que 1 milhão de pessoas ou o mundo inteiro pare de acreditar nos direitos humanos, é algo muito difícil. Ou pare de acreditar no dinheiro, enfim. Não é fácil. Uma mudança dessa magnitude só pode ser realizada com a ajuda de uma organização complexa, como um partido político, um movimento ideológico ou um culto religioso. Porque, né, são os nossos mitos compartilhados. Então, a mudança social, a mudança cultural requer muito tempo, porque para ter alguma mudança, você precisa primeiro mudar a consciência das pessoas, mudar o que elas acreditam. E isso é muito difícil, você tem que ir aos poucos influenciando e moldando a cultura, moldando a consciência para conseguir ter mudanças. E isso é algo incrível. Então, para os entusiastas que gostariam de mudar o mundo, tá aí uma dica. É um longo e árduo trabalho que acontece de geração em geração por milhões de anos. Enfim, um dos motivos, por exemplo, que a Revolução Francesa não deu certo. Porque quiseram derrubar tudo, começar do zero, mudaram as horas, mudaram o nome dos meses, enfim, essas coisas elas não pegam. Para você mudar uma sociedade, você precisa mudar a consciência dela, mudar a cultura dela. E isso acontece devagar. A mesma coisa com a linguagem. Linguagem, não tem como a gente acordar amanhã e mudar a linguagem, né? Enfim, colocar regras ali que mudem a forma que a gente se comunica. Isso não funciona. Isso vai incorporando ao longo do tempo. Por isso que a língua é algo vivo, né? Que aos poucos ela vai se incorporando na cultura e a gente vai modificando. Por isso que existem palavras que antigamente se falavam muito e hoje não se falam mais. Enfim, termos. Ou enfim, até as coisas que a gente acredita. E o nosso mundo, a nossa época, eu acredito que ela está passando por isso. Ou seja, ela está no movimento de começar a mudar a consciência das pessoas com a cultura. Isso é papo para uma outra hora.